A paz do Senhor Jesus, tudo bom? Venho trazer uma reflexão da palavra de Deus para os nossos corações. E nós vamos falar nessa noite acerca de um dos milagres que Jesus operou em seu ministério, que vai falar acerca da multiplicação dos pães. E essa palavra ela se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 6. Eu vou ler a partir do verso 2, diz assim: E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele e disse a Filipe: Onde compraremos pão para este comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastaram para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? 10. E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em um número de quase 5.000. Olha o verso 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes quanto eles queriam. No 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E o 13. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejavam aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar ele só e foi para o monte. Nós estamos diante de um texto sagrado que fala sobre a multiplicação. E ele começa dizendo que havia uma grande multidão e eles estavam vendo os sinais que Jesus operava. Jesus curava os enfermos. Eram os coxos, pessoas surdas, sabe? E Jesus, ele restaurava ali a saúde. Então, Jesus estava ficando conhecido. Era apenas o 2º ano do seu ministério, que durou 3 anos, né? E sempre quando Jesus ele subia, né, que está dizendo que ele subia ao monte com seus discípulos e eles sentavam ali, ele ensinava, ele dava ali direção para os discípulos. Só que ele viu uma grande multidão. A palavra aqui, o texto menciona que tinham 5.000 homens, né? E isso fora mulheres e crianças, né? Dizem os estudiosos que poderiam ser de 10 a 15.000 pessoas ali, essa grande multidão, né? Só que alguns estavam ali atrás de sinais, estavam ali atrás porque elas tinham interesse de serem curadas da sua enfermidade, né? A maioria foi por causa disso, né? E queridos, e quando Jesus operava esses milagres, né, por mais que a pessoa recebesse a sua cura, muitos delas largavam tudo e iam virar andarilhos e seguir o Mestre, seguir o Senhor Jesus. Jesus, ele ficava um tempo em determinado lugar, né, e isso que aconteceu na outra banda do Mar da Galileia, e Jesus, ele estava sempre em movimento ali, ele estava passando pelas aldeias, pelos lugares, né, e operando seus milagres, prodígios e maravilhas. Só que Jesus, ele experimenta os discípulos. Ele pergunta para eles: o que a gente vai fazer? Né? E aqui: Senhor, mas ainda que nós tivemos 200 denários, né, 200 dinheiros, ainda que a gente tivesse aqui 20.000 reais, não seria o suficiente para comprar pão para todo mundo, para alimentá-los, né?
E ele diz, mas ele sabia muito bem que diz que Jesus estava experimentando os discípulos para ver se eles realmente tinham fé de que o Senhor poderia operar mais esse milagre, né? Aliás, eles estavam vendo Jesus curar enfermos, mas ainda não havia Jesus multiplicando aqui, né, um alimento, né, como um pão. E ele diz aqui no versículo 8, que está aqui um rapaz, um menino, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Queridos, naquele tempo, o pão de cevada, né, era um pão que só aquelas pessoas menos favorecidas tinham condições de comprar, sabe? Então aqui era um pão ralezinho, vamos supor aquele pão que você vai na padaria, o pão mais baratinho, era esse tipo de pão de cevada que aquele menino tinha. Era uma multidão, mas aquele menino, ele se desprendeu do que ele tinha, ele poderia ter ficado caladinho na dele, né? Porque provavelmente era uma provisão para ele ou para sua família, não sabemos se ele estava ali, a Bíblia não dá detalhes se ele estava ali viajando, peregrinando também, né? O que ele estava fazendo ali naquele momento. Mas o interessante aqui é que ele vê ali a necessidade, ele vê a indagação de Jesus, como a gente vai alimentar, e ele se desprende daquilo que ele tem e ele reparte com os outros. Aqui nos dá uma grande lição que por vezes, provisões que nós temos, bênçãos que o Senhor tem derramado na nossa vida, não é para a gente reter, é para a gente repartir, é para a gente compartilhar. E diz que Jesus havia uma multidão, e ele diz que eles se assentem, né? Quando fala que eles se assentem, porque assim, Deus ele é organizado, sabe? Por vezes Jesus quer operar um milagre, mas é preciso haver uma organização, né? Ele manda que eles se assentassem ali, e Jesus tomou na mão dele, e Jesus tomou, diz aqui no versículo 11, e Jesus tomou os pães, dando graças. Ele apresentou ao Senhor, sabe? Ele deu graças. Senhor, por vezes a gente fica preocupado com o dia de amanhã, sabe que na palavra diz que basta cada dia o seu mal, né? Que o Senhor cuidará e Ele é um Deus provedor. Quando Jesus, ele dá graças, ele está agradecendo. Ali ainda não tinha multiplicado, mas ele deu graças a quem? A Deus, e dando graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quantos eles queriam. Então ali ele deu graça. Eu e você, nós precisamos dar graça, render graças ao Senhor por tudo aquilo que nós temos, sabe? Talvez eu estou falando com alguém que quer trocar de carro, mas se você tem um carro hoje, talvez não seja um moderno, mas é o que te leva para o trabalho, é o que você consegue fazer suas tarefas, sabe? É o que você consegue buscar suas mercadorias. Dê graças ao Senhor que você tem, sabe? E a gente precisa aprender isso, a dar graças e a repartir, a compartilhar a bênção. Queridos, eu já vi pessoas eu já vi casos assim, de um vizinho passar mal e bater na porta do vizinho com carro, tipo de madrugada, e o vizinho falar, não posso levar agora para o hospital que é 1h da manhã e 5h da manhã eu tenho que trabalhar, eu não posso. Quer dizer, negar ajuda para uma pessoa que está ali passando mal, correndo risco até de entrar em colapso, em óbito, porque ele tem que trabalhar, sabe, é um egoísmo tão grande, sabe? E isso acontece, sabe? As pessoas são tão individualistas, elas não estão pensando no próximo, sabe? Ele ali podendo ter condições de socorrer e negar um socorro. Quer dizer, o carro foi algo que essa pessoa conseguiu, porque Deus deu saúde para trabalhar, Deus proveu na vida daquela pessoa de ter um automóvel, e de repente quando um vizinho, um próximo precisa, ele nega ajuda, sabe? Quando a palavra diz que a gente tem que dar graça, e esse menino, ele entendeu isso, né? Ele tinha ali um pouquinho, mas o pouco, na minha, na tua mão é nada, mas na mão de Deus, na mão de Jesus é tudo, é tudo. E diz aqui que eles igualmente deu essa missão para os discípulos, né? Isso fala de organização, né? E ele divide ali, recolheram ali, encheram 12 cestos
e deixaram ali. Olha, a multiplicação foi tão grande que sobejou. Quando a palavra de Deus fala que sobejou, é porque a bênção foi tamanha, que sobejou, ou seja, todo mundo comeu, aquela multidão foi saciada e ainda sobrou. E ele repartiu para os discípulos, sabe? É uma provisão de tamanho assim, porque por vezes Deus é exagerado, sabe? As bênçãos de Deus por vezes vêm em forma, sabe? Ele multiplica de uma maneira que a gente fica assim até surpreso, né? E fica assim indagando, porque Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos, imaginamos. E vai até o verso 15, né? Esse milagre de Jesus. E aqui diz que depois que aqueles homens viram o milagre que Jesus tinha operado, eles testificaram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo, né? E Jesus, ele sabendo ali que ele ia começar a ser, de uma certa forma, a palavra diz aqui que eles queriam tornar Jesus rei, ele se retirou só e foi para o monte. Jesus, ele sabia a missão dele, né, o ministério dele, mas ele sempre devolve a glória para o Pai, porque a glória não é minha, a glória não é sua, a glória é de Deus, né? Então ele sabia que as pessoas queriam fazer dele rei, mas ele se retirou. Jesus não era exibicionista, Jesus operava, e esses milagres que Jesus operou, né, tanto outros milagres que tem citado, nós vamos discorrer acerca também dos milagres nos próximos vídeos do Senhor Jesus que ele operava. Mas interessante aqui que sempre depois de operar um milagre de tamanha proporção, Jesus, ele se retirava, né? Ele ia ter um momento dele com Deus, porque à medida que aconteciam esses milagres, né, muitas pessoas eram ali abençoadas. Só que muitas pessoas, nós podemos dividir a classe das pessoas que seguiam Jesus nessa multidão. Tinha ali pessoas que iam por causa dos sinais. Tinha ali pessoas interessadas em pegar uma carona no ministério de Jesus. Mas também tinham pessoas que só iam pelos sinais, só iam pelas bênçãos, depois que conseguiu a bênção, depois que saciou, que comeu o pão, voltou para a sua vida normal e seguiu e não seguiu Jesus, não seguiu o caminho com ele. Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas ali também tinha pessoas que, quando testemunharam esses fatos, largaram tudo e foram seguir Jesus, foi servir a ele. Não basta apenas ter um encontro real com Jesus, tem que seguir ele, tem que seguir os preceitos da palavra de Deus. Mas a reflexão que eu quero trazer acerca dos milagres de Jesus é que você entenda que o que você tem hoje pode ser pouco, aos teus olhos pode não ser nada, mas na mão do Senhor Jesus é tudo. Mas quando aprendemos a render graças ao Pai, quando aprendemos a repartir, as bênçãos de Deus não são para mim reter, são para mim compartilhar as bênçãos do Senhor, sabe? Então que você medite na palavra de Deus acerca dos milagres que Jesus operava e entenda o princípio da multiplicação. É você render graça, não é você esconder vendo teu irmão passando dificuldade, é você repartir. Você abençoa aqui. O que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber, e a recompensa, ela vem de Deus. A provisão, a multiplicação é com Deus, é Ele que vai fazer. A minha, a tua parte é render graças, é repartir as bênçãos. E assim o Senhor vai trabalhando na minha, na tua vida, de forma estrondosa e grandiosa. Amém? Receba essa palavra, fique na paz do Senhor Jesus. Creia no milagre da multiplicação quando você entende o princípio da palavra, um princípio bíblico de repartir as bênçãos e render graças ao Senhor. Amém? Receba essa palavra e fique na paz do Senhor Jesus.